Esparta foi uma das cidades-estado gregas mais eficientes e fortes de sua época. Dominou seus inimigos com seu exército de elite. Os espartanos eram altamente organizados e seu exército terrestre era quase intocável, tanto em suas habilidades de batalha quanto em seu domínio de táticas de guerra e combate. Na cultura atual, a palavra espartano está associada a um guerreiro excepcional, construído e criado para a batalha. Então aqui estão 5 coisas interessantes sobre esses antigos guerreiros gregos, que os espartanos tiveram que provar sua aptidão ainda quando crianças. A seleção espartana começou desde o primeiro dia. O infanticídio era um ato perturbadoramente comum no mundo antigo, mas em Esparta essa prática era organizada e administrada pelo Estado. Todas as crianças espartanas foram levadas perante um conselho de inspetores e examinadas em busca de defeitos físicos, e aquelas que não atendiam aos padrões eram deixadas para morrer. Os historiadores acreditavam que os bebês supostamente mal-nascidos foram jogados em um abismo no sopé do Monte Tejo, mas isso foi descartado como um mito. Embora o procedimento real tivesse sido igualmente bárbaro, se um bebê espartano fosse considerado inadequado para o seu futuro viver como soldado, muito provavelmente seria abandonado numa encosta próxima. Deixada sozinha, a criança morreria por exposição ou seria resgatada e adotada por estranhos. Os bebês que passaram na inspeção ainda não tiveram uma vida fácil. Para testar a sua constituição, os bebês espartanos eram frequentemente banhados em vinho em vez de água. Eles também eram frequentemente ignorados quando choravam e eram ordenados a nunca temer a escuridão ou a solidão. De acordo com Plutarco, essas técnicas parentais de amor duro eram tão admiradas pelos estrangeiros que as mulheres espartanas eram amplamente procuradas por suas habilidades como enfermeiras e babás. As crianças espartanas foram colocadas em um programa educacional de estilo militar chamado GOG. O treinamento do guerreiro espartano começou aos 7 anos. Os meninos espartanos foram retirados das casas dos pais e iniciaram o Agoge, um regime de treinamento patrocinado pelo Estado, projetado para transformá-los em guerreiros habilidosos e cidadãos morais. Separados das suas famílias e alojados em quartéis comunitários, os jovens soldados foram instruídos na guerra socialista, na furtividade, na caça e no atletismo. Aos 12 anos, eles foram privados de todas as roupas, exceto uma capa vermelha, e forçados a dormir ao ar livre e a fazer suas próprias camas com junco. Para prepará-los para uma vida no campo, os meninos soldados também foram incentivados a vasculhar e até roubar sua comida, embora, se detectados, fossem punidos com flagelações brutais. Esse certamente não era o único uso de açoites, já que os espartanos em treinamento costumavam ser alinhados e chicoteados individualmente. O último menino de pé seria o mais homenageado. Assim que esses próximos soldados completaram 12 anos de idade, os garotos espartanos, angustiados e obrigados, foram entregues individualmente a um mentor do sexo masculino, geralmente um jovem solteiro. Esperava-se que esse homem funcionasse como uma espécie de pai substituto e modelo para seu parceiro júnior. Embora isto possa ser desmascarado como um dos muitos mitos, disse que elas tiveram relações sexuais com seus mentores homens. Aos 18 anos, os meninos espartanos tornaram-se membros da reserva do exército espartano. Ao deixarem Agog, eles seriam separados em grupos, e alguns seriam enviados para o campo com apenas uma faca e forçados a sobreviver com suas habilidades e treinamento. Isso se chamava Cryptia, e o objetivo imediato era procurar e matar qualquer ilota, como parte de um programa maior de aterrorizar e intimidar a população ilota. Assim como se esperava que todos os homens espartanos fossem lutadores, esperava-se que todas as mulheres tivessem filhos. As meninas espartanas foram autorizadas a permanecer com os pais, mas também foram submetidas a um rigoroso programa educacional e de treinamento. Enquanto os meninos se preparavam para uma vida de campanha, as meninas praticavam dança, ginástica, lançamento de dardo e lançamento de disco, que se pensava que as tornavam fisicamente fortes para a maternidade. A este respeito, a Esparta clássica foi única na Grécia Antiga, uma vez que em nenhuma outra cidade-estado as mulheres receberam qualquer tipo de educação formal. Os homens espartanos não tinham permissão para viver com suas esposas até os 30 anos. A sociedade espartana não desencorajava o amor romântico, mas o casamento e a procriação estavam ambos sujeitos a algumas restrições culturais e governamentais peculiares. O Estado ocultou que os homens só deveriam casar aos 30 anos e as mulheres aos 20. Como todos os homens eram obrigados a viver em quartéis militares até os 30 anos, os casais que se casaram antes eram forçados a viver separados até que o marido completasse o serviço militar ativo. Os espartanos viam o casamento principalmente como um meio de conceber novos soldados, e os cidadãos eram encorajados a considerar a saúde e a boa forma da sua empregada antes de se casarem.
Na verdade, esperava-se que os maridos que não pudessem ter filhos procurassem substitutos virais para engravidar as suas esposas. Da mesma forma, os solteiros eram vistos como negligenciando seu dever e muitas vezes ridicularizados e humilhados publicamente em festivais religiosos. O compromisso espartano. Esperava-se que todos os homens espartanos fossem soldados para o resto da vida. Por mais cansativo que fosse o sistema de educação marcial de Esparta, a vida dos soldados era a única opção para os jovens que desejavam tornar-se cidadãos iguais, ou hamoioi. De acordo com os decretos do legislador e reformador espartano, como Vergás, os cidadãos do sexo masculino eram legalmente impedidos de escolher qualquer outra ocupação que não fosse militar. Este compromisso poderia durar décadas, pois os guerreiros eram obrigados a permanecer na reserva até os 60 anos de idade. Por causa de sua preocupação com o estudo da guerra, a manufatura e a agricultura de Esparta foram deixadas inteiramente para as classes mais baixas. Trabalhadores qualificados, comerciantes e artesãos faziam parte de Periosi, uma classe de não-cidadãos livres que viviam na região vizinha de Esparta. Enquanto isso, a agricultura e a produção de alimentos caíram nas mãos dos escravizados ilotas, uma classe servil que constituía a maioria da população de Esparta. Ironicamente, o medo constante de revoltas ilotas foi a principal razão pela qual a elite espartana se tornou tão devotada à construção de um exército forte em primeiro lugar. A rendição na batalha foi a desgraça final. Esperava-se que os soldados espartanos lutassem sem medo e até o último homem. A rendição era vista como a maior covardia, e os guerreiros que depunham voluntariamente as armas ficavam tão envergonhados que muitas vezes recorriam ao suicídio. De acordo com o antigo historiador Heródoto, 2 soldados espartanos que perderam a famosa batalha de Thermopylae retornaram desgraçados à sua terra natal. Mais tarde, um se enforcou e o outro só foi resgatado depois de morrer lutando em um combate posterior. E até as mães espartanas eram conhecidas por sua abordagem de vida ou morte nas campanhas militares. Disse que as mulheres espartanas enviaram seus filhos para a guerra com um lembrete assustador: retorne com seu escudo ou sobre ele. Se uma tropa espartana morresse em batalha, ele era considerado como tendo cumprido seu dever de cidadão. Na verdade, a lei determinava que apenas 2 classes de pessoas pudessem ter os seus nomes inscritos nas suas lápides: mulheres que morreram no parto e espartanos que tombaram em combate. Então são 5 fatos sobre os espartanos, desde o nascimento até a morte. Espero que tenham gostado do vídeo e obrigado por assistir.